Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Comigo aqui, Adriano Paranaíba, seu podcaster, conversando aí sobre logística, transporte, mobilidade urbana, essas tranqueiras tudo vocês estão acostumados aqui. Estamos aí já há um bom tempo, agradeço muito a sua audiência, puder compartilhar com seus amigos o nosso podcast para discutirmos cada vez mais as questões aí relacionadas a transportes de forma geral aqui no Brasil. Hoje eu estou fazendo um episódio bem bacana. A gente fala assim, parece que os outros não são bacanas, né? O Adriano tem que melhorar a comunicação dele. Mas realmente tem um significado bem legal. Por quê? Porque quando a gente começou o nosso podcast, a gente começou lá em 2021, nós fizemos um projeto inicial de fazer uma temporada. Fizemos uma primeira temporada, juntamos ali algumas empresas, algumas coisas assim que a gente estava vendo, que a coisa estava vindo para o Brasil, estava começando a acontecer, e fizemos essa temporada. Foi a primeira temporada e foi o que deu de fato a visibilidade para o nosso podcast aquela temporada, porque antes eu fazia os podcasts, né? Vocês que acompanham os nossos primeiros podcasts, viu que começou com uma coisa despretensiosa aí de falar, era mais o Adriano aí conversando com a audiência, né? E aí depois que a coisa cresceu, depois dessa temporada é que a coisa cresceu e realmente conseguimos alcançar muitos assuntos diferentes dentro da área de transportes, trazer muita coisa bacana, entrevistar muita gente legal. E dentro dessa temporada nós fizemos uma entrevista com uma empresa que estava chegando no Brasil naquele momento, que é a Flixbus. E foi muito bacana porque eu pude conversar com o CEO, é o nosso episódio, para quem quiser recuperar aí, é o episódio número 13, que foi a entrevista com o Edson Lopes, diretor da Flixbus. E é interessante estarmos hoje voltando a conversar com a Flixbus, porque agora, em dezembro, final do ano, a Flixbus chegou a comemorar o seu primeiro ano de operações no Brasil. Então esse episódio vai ser bem legal, porque vocês vão poder comparar, pegar o episódio da Flixbus vindo e hoje a gente fazendo o nosso episódio, conversando com a Flixbus sobre como é que é o balanço aí desse um ano de Flixbus no Brasil. Edson, muito bem-vindo ao nosso podcast de novo. Muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Adriano, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar conversando com você lá atrás e está sendo uma honra mais uma vez falar sobre a Flixbus, sobre os planos no Brasil, sobre os desafios e oportunidades do setor. Agora, talvez com muito mais conhecimento prático, né? Já que a gente já completou até 1 ano e meio de operação agora, Adriano. E é um prazer estar conversando contigo, que é um grande entendedor aí do setor e, obviamente, de todos os assuntos regulatórios que a gente tem aí como desafio. Então já vamos começar, você falou essa questão regulatória, vamos bater um papo com você, começando aqui, sobre essa questão de como você viu a regulação para o transporte evoluindo no Brasil. Como é que você viu esse desenrolar do processo, né, que a gente tem aí o regime de autorização, que começa a vigorar no Brasil, e a Flixbus vê isso como uma janela para ela poder vir operar no Brasil, ela que é uma empresa gigante aí do setor na Europa, né? Como é que foi esse 1 ano e meio, né? A gente já está aí, já dá para falar 1 ano e meio aí de Flixbus no Brasil. Como é que você viu esse avançar das questões regulatórias e como a Flixbus, para a pergunta também não ficar muito complexa, mas sim, só para a gente aí, você já ir confabulando aí a ideia, mas como que a Flixbus foi meio que se adaptando ao Brasil, que foi se ajustando, né? De uma regulação aqui, de uma DIN ali, como é que foi o operacional de vocês para vocês chegarem aonde vocês estão hoje aqui no Brasil? Adriano, para fazer um breve histórico do regulatório, na época que a gente conversou há algum tempo atrás, existia uma cautelar do Tribunal de Contas da União bloqueando novas autorizações da NTT. Então, essa cautelar foi revertida num relatório que a gente considera excelente do ministro Anastasia. Tinha sido uma decisão monocrática de um dos ministros do TCU, que hoje em dia nem faz mais parte do Tribunal de Contas, e que foi revertida, o que hoje deixou de ser o maior entrave que tinha para a abertura de mercado através do marco regulatório da NTT. De lá para cá também existia uma grande incerteza quanto à constitucionalidade do regime de autorizações. Não existia incerteza do ponto de vista técnico, mas existia uma votação
pendente de duas ADIs, que eram a 5549 e a 6270, no Supremo Tribunal Federal. A votação foi expressiva, de 7-4, e foi considerado constitucional o regime de autorizações. Dito isso, os grandes entraves para o marco regulatório da NTT, do ponto de vista do judiciário, não existiam mais, né, do judiciário e do Tribunal de Contas. O que aconteceu foi que o calendário, com essas decisões, o calendário da NTT para assinar por parte da diretoria o novo marco regulatório foi estendido, utilizando-se do argumento de que é necessário mais uma audiência pública para entender alguns aspectos. Sendo o principal deles a questão da viabilidade econômica, que foi um dos pontos colocados no projeto de lei 3819, que virou a lei, se não me engano, 14298, que fala sobre o regime de autorizações para o transporte rodoviário interestadual de passageiros. Nessa lei foi discutido que os critérios que seriam discutidos na NTT para conceder novas autorizações seriam a viabilidade operacional, técnica e econômica da linha. Nós discordamos que o regime de autorizações tem que levar em consideração a viabilidade econômica do ponto de vista das linhas. Afinal, qual é o sentido de você limitar a concorrência tendo tanta gente com uma frota boa, disposta a fazer uma operação com segurança e qualidade, não só nos grandes mercados do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também, e nas conexões de capitais, mas também onde há mais necessidade de acesso. Justamente porque quando houve um lapso de abertura de mercado de 2019 para 2020, a gente viu um aumento expressivo no número de cidades atendidas. Então é um mito de que deixariam de ser atendidas cidades, etc. Então, assim, hoje, o grande entrave que a gente tem é o calendário, que foi confirmado pelo diretor Rafael Vitale, diretor-geral da agência na NTT, e foi confirmado também, inclusive para o TCU essa confirmação, e foi confirmado também em recente visita dele na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Então hoje a agência mantém, mas já vemos em relação ao cronograma atrasos para essa abertura da audiência pública. Então nós vemos com preocupação o cumprimento desse calendário. Acreditamos que muito da instabilidade jurídica já deixou de existir com essas decisões do TCU e do STF, mas ainda há um longo percurso pela frente, porque recentemente o superintendente-geral do CAD enviou um ofício para o diretor-geral da NTT falando o oposto do que era esperado do CAD, que é basicamente que o CAD defenda a concorrência. Acho que esse é o papel principal deles. E esse ofício basicamente disse o contrário, que talvez fossem observadas para esse setor a necessidade. Não existe monopólio natural nesse setor. Nós não estamos falando de uma empresa privada que investiu 30 bilhões para construir trilhos e precisa ter um monopólio daquele trilho para, obviamente, garantir a rentabilidade desse nível de investimento. Não são os empresários de ônibus que construíram as estradas para simplificar e tornar bem didático. Não faz sentido algum a gente considerar isso para esse setor. Mas é uma opinião que tem que ser ouvida e que acho que, como o próprio diretor Rafael Vitale mencionou em sua visita na CVT, vai ser considerado, tanto o TCU quanto o STF e a questão do CAD. Resposta um pouco longa, Adriano, mas para explicar todo o avanço. Houve muito avanço, estamos mais próximos do final, eu acredito, e da assinatura do marco regulatório. O que esses recentes movimentos vão implicar em termos da garantia da competitividade no contexto desse novo marco ainda é uma incerteza. Tá? Nós estamos trabalhando forte, inclusive vamos fazer contribuições técnicas bem relevantes para esse processo, para mostrar que a NTT estava indo no caminho certo com as contribuições da equipe técnica, mas aguardamos aí um posicionamento da agência para saber se o calendário vai ser mantido. Acho que é um grande resumo aí dos avanços dos últimos tempos, Adriano. Eu mesmo tenho um print de uma apresentação de vocês numa audiência pública da Flixbus, que é um gráfico onde vocês conseguiram mostrar o quanto depois dessa abertura, o quanto de cidades que foram atendidas, e a gente olha para o gráfico e fala assim, nossa, aumentou muito a quantidade de cidades atendidas. Mas quando a gente vai ver na escala, a gente ainda tem menos da metade das cidades brasileiras ainda sendo atendidas. Então, em pouco tempo desse sistema que, graças a Deus, o STF falou que é constitucional, que é o regime de autorização, você teve uma expansão muito grande, mas ainda cabe muita expansão, né? E não só em expansão de atendimento, né? Saiu uma pesquisa da Check My Bus falando que o preço médio das passagens entre 2019 e 2022 você teve redução de até 60%. Então é a lógica de mercado funcionando. Mais pessoas atendendo, o preço diminuindo e o consumidor sendo melhor atendido e com melhores preços.
E é interessante, porque você falando da história aí da NTT, você falando desses rolos tudo aí de CAD vem cá e vem lá, eu fico olhando para um setor, por exemplo, como o da aviação civil, né? A aviação civil, acho que a ANTT podia dar uma olhada lá na sua irmã ANAC, que a ANAC criou aquele programa do voo livre, né? E uma vez eu estava numa audiência pública da ANAC e foi muito interessante. O pessoal da ANAC falou assim: olha, na verdade, a agência reguladora tinha que ver era se o avião não vai explodir. É segurança. Né? Segurança e se o consumidor vai ser bem atendido. A gente não tem que ver capital de empresa. A gente tem que ver viabilidade. Meu, isso aí é de mercado. O cara que entra, ele que se organiza aí financeiramente. E é interessante. A ANAC, que é existe uma demanda monetária de dinheiro muito grande, financeira muito grande das empresas. O que não é realidade no setor de transporte, porque você pode ter pequenas empresas, né, Edson, fazendo esses atendimentos. Então o cara ali com 2 ônibus, ele consegue atender. Então a questão da viabilidade econômica realmente ainda é um ponto muito sensível, né? E aí essas pequenas empresas, a Flixbus faz a ponte para trazer eles para o mercado. Seria isso, né? Explica um pouco, eu sei que a gente tem um episódio onde você explicou muito a Flixbus, mas dá uma recapitulada para o pessoal aí, como é que a Flixbus participaria dessas pequenas empresas entrando e atendendo lugares, rincões do Brasil que ainda não são atendidos. Muito legal você perguntar. Então, assim, só dando um passo atrás para até, Adriano, hoje nós somos uma das maiores empresas de transporte rodoviário do mundo, talvez a maior, principalmente depois da compra da Greyhound nos Estados Unidos. A nossa proposta de valor, que o usuário enxerga, é uma empresa que olha para a tecnologia, para a acessibilidade do ponto de vista de preços e da malha geográfica, para a questão da sustentabilidade, já falamos disso há muito antes de ser um tema tão falado globalmente. Antes de SG virar modinha, a Flixbus já falava. SG, né? Antes do BlackRock criar esse conselho aí do conceito de ESG, a gente já estava falando disso de todas as perspectivas. Então, não só nós, muitas empresas alemãs, para fazer jus, né? Então, a gente, do ponto do usuário é isso. Na ponta do operador, imagine o seguinte, Adriano, para operar um transporte regular, existem vários requisitos. Primeiro de tudo, você vai ter que competir com grandes grupos. Como é que você quer competir na precificação, no planejamento de rota, na sua infraestrutura de tecnologia, tanto para vendas online quanto para vendas offline, na sua estrutura tecnológica do ponto de vista de atendimento ao consumidor e etc. É muito difícil. Mas quem tem uma frota boa, quem tem capacidade de manutenção na garagem, seja um fretador que quer entrar para o regular, seja um operador de transporte pequeno do regular, se ele consegue entregar uma operação de qualidade, por que a gente não pode unir forças e trazer toda a parte de plataforma e fazer com que quem tem o motorista, a garagem, a manutenção, trabalhando junto com a gente, que tem tudo que ele precisa para operar com excelência no regular, possa fazer jus aí na competição com os grandes operadores do setor. É possível, é perfeitamente possível. Tanto é que nós fazemos isso em 40 países. O Brasil tem sido um desafio, porque o nosso modelo aqui, hoje nós operamos em parceria, um modelo de prestação de serviço, basicamente, uma parceria que nós fazemos com os operadores de transporte regular, interestadual de passageiros, que já tem as autorizações. Nós temos uma clara limitação. Primeiro que existem grandes grupos econômicos que detêm essas autorizações, né, Adriano? Então, as principais linhas do país são muito dominadas por esses grupos, que não querem a nossa entrada e não querem fazer negócio com a gente. Alguns deles estão até abertos, mas não é uma regra, tá? Então nós trabalhamos na prática no Brasil, não é uma limitação do nosso modelo de negócio e do que ele pode entregar. Mas na prática hoje, com o mercado fechado, a gente tem que trabalhar com quem já tem as autorizações, porque nós acreditamos em trabalhar com autorizações do poder público, tá? A gente não trabalha em modelos que existem no mercado hoje, que são modelos, não vou entrar no mérito se são regulares ou não, mas que não trabalham com as autorizações da NTT. Nós trabalhamos com essas autorizações. Hoje nós não temos elas. Quando nós passarmos até essas autorizações, vai ser ainda mais fácil, porque a gente vai levar essa proposta de valor da gente, fazer as pessoas viajarem por preços mais acessíveis para o Brasil inteiro, para todos os lugares. Hoje em dia tem cidades que a gente atende na Alemanha, na França, que são minúsculas, entendeu? Não é um mito dizer que a gente não vai entrar para essas regiões. Então, Adriano, a gente está muito motivado que o mercado abra para poder levar essa proposta que eu estou falando para os empreendedores e também para a população. Ainda tem um longo caminho pela frente, como eu te falei. Mas nós vamos chegar lá. E é interessante, porque olha só, nós estamos fazendo uma discussão de poder operar, né? E lá na Europa, vocês já estão discutindo, né, se não me engano, me corrige, vocês já estão implementando a sustentabilidade, tipo assim, ônibus movido a hidrogênio. Vocês estão assim, lá na frente, né? É ruim dizer isso, né? A gente fica parecendo aquele conceito de vira-lata, né? De a Europa é melhor do que a gente, mas a gente poderia estar trazendo o know-how da Flixbus
para a gente trazer realmente a sustentabilidade, de fato sustentabilidade, não só passar o batom, né, o pintar de verde, como muita gente fala, né, você quer parecer SG, você dá uma pintadinha de verde e fica fingindo que é SG, mas realmente uma empresa que tem essa preocupação sustentável, e você tá, como diretor-geral, hoje, em vez de estar preocupado em como eu vou fazer o meu transporte sustentável, você tem que estar preocupado aí em desenrolar burocracia, né, em desenrolar, esperar a data de abrir a audiência pública para ver o que pode vir, e depois pode ser tudo revisto também, jogado para frente. Então, assim, como é que a Flixbus lida com essa, por mais que você está muito motivado, mas, de novo, é mais tempo que a gente pode encarar. Vocês estão vendo aí qual é o horizonte? Será que 2023 nós temos aí na perspectiva de vocês? Claro que é bola de cristal total aqui, mas as pessoas estão nos ouvindo, podem acreditar que essa novela, que é literalmente uma novela, pode chegar aí ao seu capítulo final até o final do nosso ano, ou você ainda está mais animado do que eu de achar que antes do final do ano desenrola isso daí? Olha, o compromisso da agência é votar, o compromisso da diretoria e do diretor-geral é votar até outubro. Se eu for me basear no histórico desse setor, é aquele seriado de grande audiência que está tendo renovações ali, que a história já era para ter acabado, mas continuam, né? Todos esses seriados uma hora acabam, né? Então todas essas novelas uma hora acabam, Adriano. Então, assim, eu espero que, fazendo essa analogia um pouco boa da minha parte, mas eu espero que seja a mesma coisa. Porque já está se delongando demais, não faz sentido mais algum. Realmente, uma empresa com o gabarito da Flixbus, com a nossa reputação, tanto do ponto de vista de segurança quanto de ESG, enfim, com baixíssima taxa de evasão que tem dos operadores que estão com a gente, justamente porque funciona do ponto de vista do empreendedor, é inaceitável que nós não possamos expandir nossa operação no Brasil. Mas uma coisa que eu falo sempre para a minha equipe é paciência estratégica, Adriano. O mercado rodoviário, ao contrário de alguns mercados que vão deixar de existir por causa do chat GPT, as pessoas vão demorar muito para se teletransportar, né? O dia que o seu podcast se chamar Teletransportar é Preciso, eu acho que a gente vai... Acho que eu e você vamos estar bem mais velhos aqui para conversar. Espero que, na época, a gente ainda esteja falando sobre o tema. Mas assim, tá muito longe. Eu acredito que a gente vai se teletransportar lá na cabine da Flixbus também, né? É isso, nós vamos até lá, nós vamos estar. Do mesmo jeito que a gente está do ponto de vista de sustentabilidade, falando de ônibus, motor hidrogênio, de frota elétrica, e está na vanguarda disso em parceria com as OEMs, etc. Assim, da mesma forma, Adriano, as pessoas vão precisar se locomover, viajar, lazer, acesso à cultura através da viagem, tudo isso, acesso à educação, à saúde através da viagem. São coisas que, assim, as pessoas vão continuar precisando. Então é um setor essencial. Dito isso, o nosso compromisso com o setor rodoviário no Brasil é de longo prazo. Se vai demorar um ano a mais, 2, um recado até para minha concorrência. Ninguém está com pressa, tá, Adriano? A gente hoje tem uma empresa que terminou o ano com lucratividade EBITDA no passado, um faturamento de 1,5 bilhões de euros. O caixa que a gente queima em investimento em novos mercados é completamente programado. O crescimento está dentro das expectativas. Não tem nada que possam fazer, a não ser que expulsem a gente do país, que não tem motivo algum para fazer isso, seria um absurdo completo. Não tem nem... Enfim, essa hipótese eu nem trabalharia com ela. Mas não tem quase nada que possa ser feito para tirar a gente aqui do Brasil. Então o nosso compromisso é de longo prazo. Se as forças políticas e econômicas que agem para bloquear a abertura do setor conseguirem bloquear por mais 1, 2 anos, não tem problema. Assim, a gente não está com pressa. A gente está fazendo o possível para que isso aconteça rápido, porque a população, essa sim tem pressa, tá? Para ter acesso a serviços mais acessíveis de viagem. Naturalmente, a opinião pública vai ficar do nosso lado, como ficou com indústrias que se modernizaram ao longo dos tempos agora, como exemplo da Uber, etc. Você vai ver. São empresas que chegaram, trouxeram uma proposta de valor, a opinião pública falou mais alto. Reverteram votações por conta de pressão popular muito expressivas, em Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, em todos os lugares. Então, Adriano, a gente tem uma coisa que eu falo para a equipe, que é a paciência estratégica. Tem coisas que estão no nosso controle, que é entregar um serviço de qualidade, seguro, com preços acessíveis. Isso está no nosso controle. Tem coisas como a questão regulatória, principalmente pela forma ética e correta com que a gente trabalha com isso, que não estão no nosso controle. O que a gente pode fazer é dar contribuições técnicas extremamente profundas, pensar num compromisso de longo prazo com a população, com os empreendedores e com o poder público no Brasil, e firmando esse compromisso, continuar trabalhando dentro das circunstâncias atuais e tentando modernizar a indústria. Se vai demorar, se vai ser assinado em outubro, vai ter um período de transição de 6 meses ou 1 ano, ou se vai ser assinado mais na frente, sinceramente, nós vamos nos ajustar à situação. Agora, a Flixbus não sai do Brasil, nós viemos para ficar, porque a população precisa de opção para viajar, tá, Adriano? Acho que é fundamental falar isso. O interesse não é só nosso, também é da população brasileira.
Né, e é interessante você falar dessa questão do compromisso da Flixbus querer ficar, que vocês também recentemente criaram, né, eu acho que faz pouco tempo mesmo, a Associação Brasileira pelo Futuro da Mobilidade, a AFMOB. Como é que é o nome certinho de falar? A AFMOB? Como é que A é? AFMOB, a A AFMOB. AFMOB, né? Então explica pra gente aí, Edson, o que que é essa AFMOB aí pra gente, que é novidade quentinha isso daí, né? Legal, é uma novidade quente, saiu há pouco tempo no Jornal o Globo, numa matéria da Marina Barbosa, divulgando. A associação foi criada há pouco tempo. Hoje a Flixbus faz parte da... Eu vou falar como Flixbus, tá? Até porque eu Tá, faço parte claro. do Conselho Fiscal da FMOB, mas a associação é brilhantemente conduzida pelo Bruno Azambuja, diretor executivo, pelo Newton Pacheco, da Forbus Buscup, que está presidindo a associação. André, nossa André, está na diretoria de comunicação. E o Alessandro Inácio, da Satélite Norte, na vice-presidência. Eu não faço parte da diretoria, mas atuo, obviamente, como Flixbus, dando a nossa orientação. A associação foi criada para ser um grupo de operadores regulares que tem interesse na modernização do setor, que tem interesse em temas como modernização tributária, modernização da questão da sustentabilidade e principalmente modernização regulatória. A abertura de mercado com responsabilidade, focando no que você falou, segurança, qualidade. Então eu não falo aqui como porta-voz da associação, tá? Mas falo como membro da associação nesse caso. A associação foi criada com o intuito de ser uma nova voz dentro do transporte regular, unindo operadores que têm interesse nessa abertura de mercado, principalmente operadores que não se beneficiam dessa proteção que existe dos grupos econômicos, para complementar o que algumas associações do setor, que são grandes, já fazem. Acho que as associações mais conhecidas do setor, a Abrat, que reúne históricas empresas tradicionais do setor, que é muito bem representada pela Letícia, diretora de comunicação na maioria das entrevistas, etc. E tem grandes empresas do setor. A Anatrip, que é uma empresa também que foi fundada lá atrás pela Catedral e por outras empresas, e que faz um trabalho também. Muitas vezes nós temos interesses muito divergentes dessas associações, principalmente no que diz respeito à abertura de mercado, à modernização do setor. Temos negócios com membros dessas associações, temos um respeito enorme por vários membros dessa associação, não existe uma rixa. Mas hoje eu acho que o interesse é muito divergente para a gente fazer parte. Hoje nós fazemos parte de uma associação mais ampla, que é a Mobitech, que é uma associação que, inclusive, não é só focada no rodoviário, né? Tem também o pessoal do delivery, do ride-hailing, né? A Uber tá lá, a iFood, a Amazon tá lá, grandes empresas. Nós fazemos parte dessa associação e temos uma agenda incrível com eles. Mas também não é uma associação focada 100% no transporte regular. Então, faltava complementar, para ter um assento na mesa, uma associação focada em transporte regular de passageiros que visa discutir essa modernização do setor com uma perspectiva um pouco diferente das associações atuais. Então, acho que o grande objetivo é esse. Tanto nós quanto os outros fundadores, Forbus e Satélite Norte, estamos escolhendo a dedo aí os membros, tá? Porque queremos empresas de ilibada conduta, vamos colocar dessa forma, do ponto de vista ético, queremos empresas que querem a modernização do setor, que pensam para frente e que, mais importante, têm compromisso relevante com essa agenda do setor público com o transporte regular. Mais ou menos por aí, tá? Em termos de agenda da associação, Adriano, eu falaria que primeiras agendas agora... Vamos, obviamente, trabalhar com a questão do marco regulatório da NTT. Vamos tocar em alguns pontos interessantíssimos que estão ocorrendo na NTT, em termos de novas resoluções, de novos movimentos que afetam os operadores, que é do interesse geral do setor discutir. E vou participar, direto ou indiretamente, de temas como reforma tributária, talvez até em parceria com outras associações, e por aí vai, tá? Mais uma vez, não falo como porta-voz da associação, falo como membro. A diretoria da associação, inclusive a nossa Andréa Mustafa, vai estar falando mais em breve aí com a imprensa, com você e com todo mundo que tem interesse no setor. Vamos receber a Andréa. A Andréa, o pessoal não vê a Andréa, porque ela sempre é aquela pessoa dos bastidores, sempre ajudou muito nas pautas aqui do Transpautar Preciso, e vai ser uma honra muito grande trazê-la aqui como representante para falar em nome aí da associação, e ela vai poder, com certeza... A Andréa vai estar assistindo e o convite está... Eu tenho certeza que ela vai aceitar e vai ser incrível, porque... Ixi, colocamos ela na berlinda, no paredão, né? Colocamos na berlinda, publicamente, agora se ela falar não, lascou geral, né? É isso, não, mas eu acho que ela aceita sim o convite, ela tem um respeito enorme por você, pelo podcast, e acho que é sempre uma conversa interessante, que, honestamente, quem sou eu para entender mais do que um André Mustafa de regulamentação e da política do setor? Rapaz, ali entende muito, né? Então, agora vamos pensar o seguinte, tá? Você falou como membro da associação, você viu os panoramas, eu quero agora fazer um degrauzinho antes de falar do futuro, antes de falar assim, o que a Flixbus está planejando e tal, eu quero fazer uma pequena provocação. Vamos imaginar que você, Edson, recebe aí um bilhete dourado e alguém fala assim para você, olha,
Edson, nós também sem tempo. Você que vai escrever esse novo marco aí da NTT. Quais são os pontos que você ia colocar e falar assim, isso daqui tem que ficar, que eu acho que isso aqui é o que vai ajudar mesmo o mercado a ir para frente? Quais são os pontos que você acha que não pode faltar nesse novo marco? Primeiro de tudo, Adriano, eu acho que, pegando o gancho no que você falou, os temas de segurança, tá? Vou falar de 3 pontos principais. Tá. Eu vou começar. Sem estender, Segurança acima de tudo. Então, a capacidade da agência de fiscalizar de forma escalável, ou seja, usando tecnologia, a capacidade dos operadores de seguirem as normas de segurança e de transportarem as pessoas em segurança, fazer elas chegarem em casa seguras, tem que vir acima de tudo. Eu acho que o novo marco endereça isso de forma interessante, tanto com a infraestrutura de reporte de dados, quanto com critérios bem estabelecidos de como vai ser medido e quais são as implicações de não respeitar os indicadores da NTT, tanto para conseguir novas autorizações, quanto até para perder as autorizações atuais. Então, acho que esse é um ponto, segurança acima de tudo. Segundo de tudo, flexibilidade. Então, Adriano, trazer mais flexibilidade para adicionar novas linhas, para novos operadores entrarem nas linhas, é muito importante, Adriano, porque às vezes adicionar um horário, tirar um horário é difícil, entendeu? No transporte intermunicipal, você pode argumentar que isso é um serviço que muita gente usa, mesmo sendo intermunicipal, de forma diária. Tem que ter aquela regularidade de uma licitação, de alguma coisa do tipo. Quando você fala do transporte interestadual, eu não conheço ninguém que vai todo dia e volta de São Paulo ao Rio de Janeiro. Deve ter, de avião, de ônibus eu não conheço. Talvez os motoristas, né? Das empresas. Então, assim, não tem necessidade de você ter um arcabouço muito diferente do aéreo. Você precisa de flexibilidade, você precisa poder adicionar horários na baixa estação, tirar horários, adicionar uma parada, tirar uma parada. Hoje vira uma briga muito política adicionar novas paradas, porque tem outra empresa que serve aquela sessão e etc. Flexibilidade de ajuste da malha, de ajuste dos horários, de ajuste das paradas, de ajuste do acesso aos terminais, acesso e flexibilidade, tá? Para planejamento e relação com o órgão regulador no reporte desse planejamento. Acho que é um outro ponto interessante. E o terceiro, Adriano, olhando para a questão da viabilidade econômica, é que a NTT não limite o número de concorrentes por linha, tá? Que a NTT crie critérios para dizer até quem pode ou não pode transportar de forma segura. Você mencionou o capital social mais cedo na nossa entrevista. Talvez você impedir que uma empresa muito pequena claramente não vai ter capital de giro para operar, talvez faça sentido. Mas criar critérios que vão impedir o pequeno operador que você mencionou também, que poderia estar prestando um serviço de qualidade, aumentando a oferta no país, impedir esse operador de atuar, aí eu acredito que não faça sentido algum, tá, Adriano? Acho que a NTT tem que focar os critérios de viabilidade econômica não para limitar a concorrência, como a gente vem tendo alguns indicativos de que pode ocorrer, mas sim e principalmente para garantir que a concorrência seja justa e que a concorrência permita a entrada de novos players bem intencionados. No momento que isso é limitado, eu acho que o marco vai por água abaixo, tá? Então, assim, esse é o principal ponto. Eu deixei em terceiro lugar porque nunca vai vir acima de segurança. E acho que uma demanda consensual do setor, de todos os lados, é a necessidade de flexibilidade, mas quando o assunto a última coisa que tem que ser discutida em relação ao tema da abertura de mercado, que é a viabilidade econômica, a gente precisa garantir que a agência foque no que interessa, Adriano. Ou seja, que eles não entrem nesse embate sobre limitar o número de concorrentes, isso não faz sentido algum. Mas, por exemplo, vamos lá, quando a gente fala do capital social, é uma tecla que eu sempre bato. Se a gente está criando critérios para o cara atender um nível de segurança de prestação de serviço, você não acha que isso aí já a reboque já não mata a questão do cara não ter viabilidade econômica de operar? Porque se ele, para atender aqueles critérios de segurança, ele tem que ter um mínimo de capital para poder minimamente fazer aquela linha com segurança. Ou você acha que existem outros fatores além de segurança que poderiam dar uma garantia de que aquela pessoa vai conseguir honrar aquela linha? Mesmo porque assim, complementando aqui, você pega uma linha de poucas pessoas, uma linha ali que quase ninguém faz aquela linha, não existe. Se alguém vai lá e começa a fazer aquela linha, ele vai acabar atraindo outras empresas e vai vir outras empresas também operar com melhor capital. Mesmo que ele não dê conta mais para frente, outras empresas vão ser atraídas. Porque eu não sei, é uma percepção que eu quero ver de você. Muitas linhas às vezes não existem porque as empresas não sabem se ali vai dar grana ou não. Então seria importante liberar o cara que, mesmo assim não tendo condição, ele vai fazer uma viagem ou outra e aí não vai dar conta, mas isso abriria o mercado. Como é que você vê isso? Assim, eu não sei se eu consegui deixar claro essa ideia. Não, tá super claro, Adriano. Acho que tem uma perspectiva que é
permitir que as pessoas tentem, ou seja, que o empreendedor tenha acesso. Quando a gente fala de transporte, a gente concorda muito nesse ponto. Aliás, a gente concorda na maioria dos pontos, Adriano, mas esse ponto do transporte, da segurança, é fundamental. Então, o que eu acho sobre esse tema da segurança, Adriano? Se você não tem capital de giro para manter um mínimo de manutenção, é complicado, porque assim, a NTT não vai estar todos os dias na sua porta vendo se você está aí. Felizmente, incidentes de segurança, acidentes, são coisas que acontecem raramente com gravidade. Mas muitas vezes fica difícil de usar dados históricos para prever isso, justamente porque são acidentes raros, mas os riscos estão ali. Então, um mínimo de critério para entender quem vai estar participando do processo, para garantir que aquela empresa tem capacidade e expertise para operar com segurança desde o dia zero, tem que ter. Agora, usar isso como argumento para estender esses critérios e impedir que essas empresas atendam localidades que não poderiam ser atendidas. E até tem uma resolução transitória da NTT que fala que vai conceder os novos mercados em mercados não atendidos, mas que mercados com concorrência de um operador, que é 80%, 90% dos mercados, não entram nessa conta. Às vezes o mercado que tem um operador que está monopolizando aquilo ali é muito mais alto. Eu vou até brincar, antes só do que mal acompanhado. Tem mercados desse aí que são atendidos por empresas que não deveriam estar ali. E tem empresas querendo entrar que deveriam. Então, assim, qualquer coisa mínima para garantir que não é qualquer empresa que vai estar entrando, eu acho fundamental. Estender isso, usar isso como argumento para seguir com uma política de proteger grupos econômicos, de reduzir a participação de pessoas bem intencionadas, empresas bem intencionadas no setor, aí vira um absurdo. Calibrar isso aí, infelizmente, vira uma discussão política, sendo que todo o corpo técnico está alinhado que não deveria ser. Está muito óbvio que o benefício para a população, inclusive com um grande experimento que foi esse período de abertura em 2019 para 2020, está muito óbvio que as empresas que passaram a atender, atenderam também novos mercados, atenderam uma nova população. É impressionante que ainda existe uma discussão em torno disso. É óbvio que a agência tem que abrir, talvez com algumas regras mais minimizadas, né? Segurança acima de tudo, mas quais critérios financeiros para estabelecer a segurança, eu acredito que eles têm que pensar um pouco mais. Sim, para não problematizar o mercado, né, obviamente. Isso, né? Por exemplo, eu acho que é muito mais importante o cara mostrar que ele vai ter condição de fazer as trocas regulares de pneus, por exemplo, do que mostrar um capital social, que a gente infelizmente vê isso no mercado. O cara mostra um capital social grande lá, mas os pneus do ônibus tá tudo careca, né, mano? Aí não adiantou nada, né? A gente fazer um critério financeiro para falar que ele é o que vai garantir que o cara tem grana para fazer manutenção. Se a empresa não quer fazer manutenção, pode ser o dono da Mercedes, da Volvo, que ele, né, se ele quiser, ele não segue. Então, assim, é muito delicado essa discussão, né? Eu ia fazer aqui duas perguntas para já caminhar aqui meio pro final, mas uma você já respondeu, porque eu ia fazer a seguinte provocação. O futuro da Flixbus com o novo marco aprovado e sem o novo marco aprovado. Sem o novo marco aprovado, você já deu a dica aqui pra gente que vamos continuar esperando. Viemos para ficar e vamos esperar, seja o que for necessário, a gente espera. Mais do que esperar, a gente tem outras opções, né? Desculpa te interromper, Adriano, mas a gente tem outras opções. Em outros mercados pelo mundo afora, a gente, com ou sem marco regulatório, com ou sem mudança regulatória, a gente conseguiu ganhar assim, a gente ganhou relevância no mercado ou através de uma aquisição, ou através de um crescimento orgânico mais lento, mas que atingiu um patamar. Então, paciência estratégica nós temos. Que é um pouco o que vocês estão fazendo, né? Você sinalizou, vocês vão manter o timão ali, o rumo que vocês estão indo, né? Agora sai o marco novo. Qual é o futuro da Flixbus no Brasil com o marco novo? Vai haver alguma mudança, novidades, podemos esperar? O que a gente tem aí para um cenário para 2024, considerando que em outubro a gente teve aprovado aí o novo marco, considerando que já passou aquele período de implantação, que pode ser de 6 meses a um ano, vamos imaginar que passou esse período. O que a Flixbus está vislumbrando para o mercado brasileiro? Porque a gente sabe que é um mercado de longo prazo, né? As empresas vêm pensando em muitos anos, né? Legal, Adriano. Eu vou te falar um pouco da perspectiva do setor, tá? Onde a gente se encaixa. Primeiro de tudo, não existe uma previsão para que as passagens aéreas baixem de preço. Então, as empresas aéreas sofreram muito durante muitos anos, mas principalmente durante a pandemia, e hoje elas precisam recuperar caixa. Então, assim, você vê movimentos como São Paulo, Rio de Janeiro. Vai olhar uma passagem de São Paulo, Rio agora e compara com o que era alguns anos atrás. Absurdo. Isso é muito bom para o transporte rodoviário, porque a gente não está atingindo só a população que sempre prestou transporte rodoviário, ou que não tinha pressa no seu tempo de transporte, mas está atingindo também a população que não tem mais dinheiro para viajar. Saíram matérias interessantes, inclusive,
com entrevistas aí com grandes nomes do setor, e entrevistas minhas também para outras matérias, falando sobre isso, a importância que o setor aéreo, os preços do setor aéreo está tendo para poder levar para o rodoviário. Então essa é uma das coisas. Não tem previsão de ferrovia no Brasil, assim, para o transporte de passageiros. Até pode acontecer, mas não é uma preocupação concorrencial para a gente nos próximos 10 anos, talvez. Ferrovia, se tudo der certo no Brasil, a gente tem ferrovia para transportar carga. E passageiro, eu não sei. Eu não sei de ninguém que está pensando em vir para a ferrovia no Brasil para passageiro. É isso. Então, assim, a gente tem uma vantagem no Brasil que é o seguinte: carro tá caríssimo comprar. O governo agora, o ministro Fernando Haddad, junto com o presidente Lula e o ministro Alckmin, anunciaram um programa para 1,5 bilhão de incentivos. Foi anunciado ontem, se eu não me engano, 1,5 bilhão de incentivos, não só para frotas de carros novos, para voltar um pouco o carro popular, mas também para uma iniciativa mais sustentável, que é o estímulo de novos ônibus, compra de novos ônibus e caminhões também. Então, assim, existe um movimento positivo também para o governo atual assim, viabilizar a compra de novos veículos e etc. Através hoje de vantagens tributárias, de crédito tributário das empresas, etc. Tem muita coisa para acontecer nesse sentido. Então, vai haver um aumento de frota. A perspectiva, se a pressão inflacionária for reduzida, é que a gente tenha uma redução de taxa de juros, que inevitavelmente, se houverem políticas do BNDES, do governo federal, para estimular a compra, vai aumentar a frota disponível no país. A abertura de mercado pode até virar uma consequência disso, né, Adriano? Porque quando você aumenta expressivamente a necessidade de expandir a frota, etc., você aumenta a possibilidade de compra, e você tem um processo de... Tem que ter linha para esse povo rodar. Não tem como vender ônibus, o BNDES pode zerar a taxa de juros. Se o cara não tiver a linha para rodar, ele não vai comprar o ônibus. Então, assim, vai ter muito interesse, vai ter muita pressão também de quem quer entrar no setor, sabe? Que hoje não está pressionando tanto porque a taxa de juros está muito alta. Assim, eu não vou entrar no mérito se é correto ou não baixar a taxa de juros, até porque, enfim, a gente sabe que existem dois lados muito fortes nessa discussão, né? O Brasil precisa crescer, mas o Brasil também tem um histórico inflacionário terrível. Então, assim, a gente acredita muito que, passada essa discussão da política monetária, dado assim, os indicadores recentes têm sido positivos, né, assim, de PIB, etc. A gente sente que o Brasil vai passar por um momento de assim, tem que resolver a questão política, mas a economia talvez mais cedo ou mais tarde vai reagir, vai entrar num momento de crescimento. Isso combinado com a expansão da frota, isso combinado com uma discussão regulatória que já vem se estendendo por muito tempo, que já tem apoio da opinião pública, que vai crescer cada vez mais, e combinado com pouca pressão de competição dos outros modais, vai fazer com que o rodoviário expanda cada vez mais. Então, assim, a perspectiva é muito positiva. O Brasil já é um dos maiores mercados do rodoviário no mundo, Adriano, e vai se tornar ainda maior. Não tem por que não se tornar. Isso aí, combinado com uma política pública que vai tornar o setor mais competitivo, vai transformar o rodoviário do Brasil numa grande máquina. Já é uma grande máquina, vai ser a maior ainda, né, quando tiver mais competitividade. Então, a perspectiva é positiva. Como é que a gente se encaixa como Flixbus News? É muito simples, Adriano. Eu acho que hoje, em 40 países, a gente está atuando próximo do poder público, está atuando com abordagem de longo prazo, com um modelo de negócio diferenciado para o empreendedor que quer atuar com a sua frota e também para a população. Não tem por que não dar certo no Brasil. Ainda mais o Brasil, sendo entre todos esses países, talvez o que mais precisa do transporte rodoviário, né? Então, perspectiva é positiva. Tem reforma tributária, tem a discussão política do Brasil que é interminável, tem a discussão política do setor. São coisas temporárias. O governo federal vai ficar, o modelo de autorizações vai ficar, a população vai ficar, o transporte vai ficar e a gente vai ficar. Essa é a perspectiva. Você falou de um jeito interessante que eu compartilho da sua ideia, que tipo assim, às vezes a gente fica falando assim, mercado positivo e tal, aí fica parecendo que a gente está passando pano. Pô, vocês estão vendo um monte de problema político do governo, um monte de treta acontecendo e vocês estão passando pano? Não, é porque as pessoas precisam entender o seguinte, que a economia do Brasil ela tem um potencial tão grande que pode de repente virar uma ditadura no Brasil, que a gente vai ter ainda muita perspectiva de fazer bons negócios no Brasil, né, de investimento, porque é um Brasil muito grande, produz muito, tem muita gente, é o maior país de extensão norte a sul do mundo. Para quem não sabe, o Brasil, né, em extensão territorial está aí entre os 5 maiores do mundo, mas a maior extensão norte-sul, e a extensão que a gente mais usa no rodoviário é a extensão norte-sul, é a maior extensão norte-sul do planeta, é o Brasil. Então, assim, não é que aqui a gente está passando um pano dando aval para algumas barbeiradas que o governo está fazendo, é que mesmo com o governo fazendo bambeiragem, com uma série de decisões políticas, o Brasil tem um potencial e está sempre atraindo muito investimento. Como você falou, a taxa de juros aí pode ser o fiel da balança para a gente retomar um novo ciclo de investimento, mesmo com um governo que não
converse tão favorável ao mercado, a ideia de, né, de liberar o mercado, de abrir mercado, vai acabar sendo conduzido por esse movimento, como você falou muito bem, né, Edson? Adriano, eu não vou nem entrar no mérito sobre o governo, porque assim, a minha política é muito simples. A gente trabalha com o governo federal. Então, assim, Isso. quem cede as autorizações é o governo federal. Assim, tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente discorda em todos os governos. O governo anterior nesse, sem querer brincar de Claro, ser em é cima do isso. muro, mas a verdade É isso que eu quis colocar. É isso que eu quis colocar. consciente. O Brasil economicamente tem um potencial e tem uma atratividade muito grande, Muito independente grande, do Adriano, tipo de muito governo grande. que está, seja de direita, seja de esquerda, seja de direita fazendo coisa errada, seja de esquerda fazendo coisa errada, seja de direita fazendo coisa certa, seja de esquerda fazendo coisa certa. É isso. Nós temos esse grande potencial, né? A gente tem que ver o copo meio cheio, Adriano. A gente tem que olhar para o Brasil e falar que eu gosto do Brasil para investir, apesar dos problemas. Eu não saio do investimento do Brasil por causa do problema. O Brasil é um país de 208 milhões de pessoas, com uma perspectiva de recurso natural infindável, vamos colocar, que está olhando para a questão de sustentabilidade agora de forma muito incisiva, que está olhando para o futuro em vários setores. O próprio setor rodoviário, com toda a lentidão, pressão política, é um setor que se modernizou mais lento do que poderia se fosse um setor com uma regulação mais moderna, mas ainda assim progredindo. A gente tem o avanço da tecnologia no Brasil, acelerado pela infelicidade que foi a grande pandemia, mas que aumentou a penetração de venda no e-commerce. A população brasileira tem um acesso de smartphone hoje alinhado com qualquer lugar do mundo. 5G está chegando com tudo no Brasil para expandir ainda mais a conectividade. A gente tem uma série de coisas acontecendo ao nível dos estados e de municípios que é muito positivo. Acho que com essa infraestrutura de turismo, de transporte do Brasil melhorando, a gente vai ver turismo. Querendo ou não, tem muitos avanços. A gente olha muito para os problemas do Brasil porque a imprensa tende a fazer a gente focar muito nisso. E porque o Brasil tem problema mesmo. Segurança, o Brasil tem problema, de instabilidade política, o Brasil tem uma série de problemas, corrupção, tudo isso. Mas o Brasil ainda é um grande potencial, independente do que a gente fizer. Os recursos naturais estão aí. O setor agro é um exemplo muito grande disso, né? Então, a gente tem muito caminho pela frente, Adriano. Eu tenho uma perspectiva muito positiva para o Brasil. Talvez eu seja um grande otimista. Mas, assim, no médio e longo prazo, as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria, mas elas acontecem. Porque é uma tendência tão forte que um país como o Brasil se desenvolva, que a gente pode até tentar fazer isso, ter algum retrocesso aqui como seres humanos. Mas, assim, é inevitável que a gente olhe para trás e não veja o tanto que o Brasil já avançou. É verdade. Pô, Edson, é muito bom terminar o episódio, chegando aí ao nosso fim do nosso episódio, com essa mensagem otimista sua. É um otimismo que tá dando certo, né? 1 ano e meio de Flixbus e a coisa andando e a coisa acontecendo. Então, torcer para continuar sempre assim, né? Eu queria pedir para vocês suas considerações finais, algum recado que você quer mandar aí para nossa audiência, para a gente encerrar esse nosso episódio hoje. Foi tão legal, foi bacana. Se não parar aqui, a gente continua o dia todo falando. Né? Bem, conversar com você é sempre um prazer, Adriano. Considerações finais é que a Flixbus veio para ficar no Brasil, por tudo que eu conversei ao longo do episódio. É sempre um prazer estar conversando com você sobre isso. Se a gente puder estar conversando, Adriano, lá na frente, quando a gente for fazer o teletransportar é preciso, eu vou estar feliz de estar conversando com você e vou estar feliz de estar representando a Flixbus nessa conversa, tá? Mas só para deixar claro, não existem planos ainda nesse sentido. Então, vamos conversar sempre. Tua audiência é uma audiência muito qualificada, porque está olhando para esse tema de forma mais técnica e está olhando para todos os temas que se aborda aqui no Transportar é Preciso de forma mais técnica. Então, um abraço para a audiência também. E é isso. Aguardem o próximo convite, que é para André. André vai vir também falar com você. Claro. Em breve a gente está falando novamente. Mais que convidada. Edson, de novo, muito obrigado. Valeu. Valeu a você que acompanhou a gente nesse episódio todo. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é mais do que imediato. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.